Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar a respeito deste livro aqui, que se chama A Síndrome do Canto do Galo, que tem por subtítulo Consciência Cristã, um desafio à ética dos tempos modernos, escrito pelo pastor Elianai Cabral. O pastor Elianai Cabral, pessoal, é pastor da Assembleia de Deus em Sobradinho, no Distrito Federal, pregador, conferencista, comentarista das lições bíblicas da CEPAD e autor de alguns livros que estão descritos aqui atrás. Esse livro foi publicado pela primeira vez, pessoal, em 2022. Eu ganhei ele de presente e foi simplesmente um presentão. Ele é um livro curto, possui 135 páginas, mas o conteúdo dele é rico e muito profundo. Há coisas que você lê aqui que você tem compreensão delas, mas ele explica aqui de uma maneira bem clara, ok? Então, você lê e você se identifica com aquilo ali, mas você talvez não saberia definir aquilo da maneira como ele define aqui e com uma riqueza de textos bíblicos muito grandes. Conforme eu fui lendo esse livro aqui pela primeira vez, eu fiz agora uma releitura dele esse ano, eu já tinha lido ele acho que há 2 ou 1 ano atrás, não lembro ao certo. Mas eu lembro que quando eu li ele pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi que eu não tinha reparado, mesmo lendo a Bíblia há tantos anos, quantos textos bíblicos apontam a respeito da consciência, falam sobre a consciência. Então, consciência pessoal vem do grego neotestamentário. Eu vou colocar a palavra aqui para vocês, a palavra no grego, né? E para que eu não corra o risco de falar aqui errado. Mas o significado dela é saber junto, copercepção, ok? Então, o pastor Elianai Cabral, a respeito disso, ele vai escrever dizendo o seguinte, que significa concordar com um princípio que foi estabelecido no âmago do homem. Gente, no capítulo 1, o pastor Elianai Cabral, ele vai contar ali uma história de algo que ele viu na igreja sobre um irmão que levantou algumas questões a respeito de um pastor, que eram questões falsas, e aí ele vai falar sobre a consciência desse homem que pesa, até que ele peça perdão ao pastor. Ele também vai falar no capítulo 1 a respeito do que eu creio que a maioria de nós pensamos quando lemos esse título aqui, que é a Síndrome do Canto do Galo. A gente logo lembra do texto bíblico que fala sobre um dos discípulos de Jesus, que era Pedro, que negou seu mestre por 3 vezes, né? Ouviu ali o galo cantar e a sua consciência foi profundamente invadida, né? Por aquele peso muito grande de ter negado, né, o seu Senhor 3 vezes, ter dito que não sabia quem era Jesus, que não tinha qualquer tipo de relação com ele. Então, o capítulo 1, ao meu ver, ele vem para dar um norte ao leitor, para que ele compreenda realmente as outras questões que o pastor Elianai Cabral vai abordar ao longo desse livro. No capítulo 2, pessoal, o pastor Elianai Cabral ele vai começar a falar agora a respeito da consciência e a sua origem, de onde surgiu a consciência, né? E o que os grandes estudiosos pensam a respeito dela. Então, no campo da antropologia e da filosofia, eles não chegam a um consenso a respeito da origem da consciência. Eles não chegam a um consenso, eles divergem entre si e também eles não concordam com a revelação bíblica. Já os psicólogos, há na psicologia uma corrente de pensamento que acredita que a consciência ela é formada e gerada dentro do homem, de modo que o lar em que você cresce, a sua cultura e os relacionamentos externos que você tem, né, com a sociedade, com outras pessoas, além da sua família, é o que formam de fato a sua consciência, né, que dá todo um formato a ela. Agora, os evolucionistas, eles acreditam que, à medida que o homem foi evoluindo em sua espécie, a sua consciência foi se tornando mais clara, mais evidente, de modo que ela sempre existiu no homem, mas conforme ele foi evoluindo, ela veio e se tornou mais viva, digamos assim, ok? Charles Darwin, no seu livro A Origem do Homem, defende que a única diferença que há entre o homem e os outros animais inferiores a ele é que o homem possui esse sensor moral, né, que é a sua consciência. Agora, nesse mesmo capítulo 2, o pastor Elianai Cabral vai trazer agora o seu entendimento à luz das escrituras sobre a criação do homem. E ele diz que sobre a consciência do homem. E ele diz que a consciência do homem tem a sua origem em Deus. E aí ele aponta lá para o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26 e 27, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele diz, na verdade, que esse sensor moral dentro do homem, ele é intrínseco à sua natureza, ok? Um exemplo é que pessoas que não são cristãs, pessoas que não são religiosas, pessoas que não acreditam nesse ser superior, que não acreditam que ele rege suas vidas, ou que é pai delas, ou ao menos criador delas,
também possuem esse senso moral, também possuem esse senso de justiça próprio, né? Essa consciência que os acusa ou então os aprova. Então, mesmo quem não é religioso, quem não tem fé em Deus, possui essa consciência que realmente fala com ele, acusando ele de algo ou defendendo ele de algo, pessoal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que outra coisa que ele aborda aqui no livro dele é o pensamento dos dicotomistas e dos tricotomistas. Os dicotomistas, pessoal, eles acreditam nessa questão do corpo e alma, nessa junção, corpo e alma, e eles acreditam que a consciência está abrigada na alma do homem. Já os tricotomistas acreditam nessa junção de corpo, alma e espírito. O corpo, ele tem consciência do mundo físico. A alma tem autoconsciência pessoal. Já o espírito do homem tem consciência de Deus. E aí, no caso, os tricotomistas defendem que a nossa consciência se abriga no espírito do homem, dando a ele esse sensor moral, agindo como esse sensor moral. E aí o pastor Elianai Cabral, se não me falha a memória, no capítulo 3, ele vai abordar aqui sobre a questão de nós mantermos sempre a nossa consciência intacta. E a forma de nós mantermos ela intacta e sensível, né, de modo que ela possa funcionar perfeitamente, a nossa consciência, purificando com a palavra de Deus, com a oração, e não fazendo concessões aos pequenos pecados, né? E aí ele usa o exemplo de Sansão, que fez concessão o tempo inteiro ali a pecados que talvez aos olhos dele fossem pequenos, mas que ele já havia sido proibido de cometer aqueles atos, né? Quando, na verdade, o anjo anuncia o seu nascimento, ele fica ali com algumas proibições, coisas que ele não podia fazer. E ele foi abrindo essas pequenas concessões até que ele ficou completamente desmoralizado e o seu fim foi trágico, né? Então, ele usa esse exemplo para falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa consciência. Um ponto interessante, pessoal, que o pastor Elianai Cabral aborda aqui no seu livro a respeito da consciência é que a consciência é totalmente imparcial. Então, cada pessoa tem a sua consciência, eu tenho a minha consciência, mas não é porque ela está comigo e ela é minha que ela vai falar ao meu favor se eu estiver errada, se eu estiver contra os seus critérios, digamos assim. Então, ela é totalmente imparcial. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa que foge daquela justiça moral que não é correto, a minha consciência vai me condenar, independentemente dela ser minha. Outra coisa que ele aborda é que a cada um, ele chega a dizer a expressão assim, ninguém é acusado pela consciência do outro. Então, um exemplo, se suponhamos que um homem entra em uma casa e ele não tem ninguém e ele furta ali algumas coisas, ok? Depois ele sai dali, de repente, e ele vai estar em um outro ambiente com ali outras pessoas e tudo mais. E ele chega ali, e assim que as pessoas o olham, ele se sente sendo condenado por aquelas pessoas, como se elas soubessem do que ele fez ali há pouco tempo atrás, roubando uma casa. E qualquer assunto que surge ali no meio, a respeito de roubo ou outras coisas ligadas a isso, digamos assim, ele se sente sendo condenado. E a questão que o pastor Elianai Cabral aborda é justamente essa, que você não vai ser condenado pela consciência de outra pessoa, mas a sua. Então, se aquelas pessoas não sabem que aquele homem roubou aquela casa, e só ele sabe disso, quando ele se sente ali sendo condenado por aquelas pessoas, ele está sendo, na verdade, condenado pela sua própria consciência, porque ele não tem como ele ser condenado pela consciência dos outros, principalmente porque aquelas pessoas não sabiam do que ele fez. Então, ele está sendo condenado pela sua própria consciência. Ela está vindo com ele com um peso muito grande e condenando ele pelo que ele fez e mostrando a ele que ele está errado, né, na sua atitude. Aqui o pastor Elianai Cabral, gente, ele vai colocar um pouquinho também da sua experiência pastoral, contando aqui algumas situações que ele viveu ou que chegaram ao conhecimento dele, onde ele vai poder falar de uma maneira assim bem clara para que a gente entenda mesmo o que ele quer falar a respeito da consciência. Então, tem também um pouquinho da bagagem pastoral dele aqui com alguns exemplos muito bons realmente. Uma coisa que o pastor Elianai Cabral aborda aqui, gente, também são as doenças psicossomáticas, que são aqueles problemas internos, psicológicos, emocionais e até essa questão do peso da consciência, da culpa, que acabam se manifestando no nosso corpo físico através de doenças. Então, ele usa algumas que são muito presentes na nossa geração, que ele fala, que é, por exemplo, rinite, são alergias, são enxaquecas muito fortes,
Ele fala sobre doenças estomacais, úlceras estomacais. Então, ele chega a abordar aqui um exemplo muito claro e muito forte realmente sobre um homem que chegou a ter doenças, que teve algumas dores estomacais e acabou descobrindo depois, acabou ocasionando em um câncer, justamente pelo peso de sua consciência por um erro que ele havia cometido. Então, muitas vezes nós podemos pensar, talvez, que seja algum problema na nossa saúde, alguma doença, quando na verdade é simplesmente, como ele diz por 2 vezes aqui no livro, é a consciência naquela questão do semáforo, como um sinal vermelho apontando que nós estamos completamente errados, ou que nós devemos parar, sabe? E nós não damos voz à nossa consciência até que se manifeste uma doença no nosso corpo. Então, ele aborda isso aqui no seu livro também. Outra coisa, gente, muito interessante, é que ele vai falar aqui, por exemplo, a respeito do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve muitos textos, pessoal, a respeito da consciência. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta a vivermos diante deste mundo nos exorta a vivermos no mundo com uma consciência que dá testemunho de nós. E ele fala isso no segundo livro, na sua segunda carta à Igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 12. Eu anotei ele para não esquecer, aonde ele nos exorta a isso. Então, gente, esse livro aqui é um livro muito rico. Se você não está querendo ser punido, constrangido pela sua consciência, se por acaso você já está sendo condenado pela sua consciência por algo que você deva fazer ou algo que você deve parar de fazer, esse livro não é para você, porque esse livro, pessoal, ele realmente ele traz luz realmente sobre nós, sobre as nossas atitudes e nos mostra o quanto a nossa consciência ela está ao nosso favor. Uma coisa importante que ele aborda aqui, pessoal, é sobre essa questão de a consciência estar intimamente ligada ao nosso espírito, que o nosso espírito, como eu falei para vocês, tem consciência de Deus. Então, das coisas, como ele fala ali, da fé, da religiosidade, né, da espiritualidade. Então, a consciência, pessoal, ela é afetada pelo Espírito Santo para o nosso cuidado. Então, quando nós estamos fazendo algo errado e a nossa consciência nos acusa que nós estamos fazendo aquilo errado, o Espírito Santo atua na nossa consciência para que a gente pare com aquilo. E como ele usa aqui o exemplo, se você tem que ir até alguém pedir perdão, se você tem que confessar algo a alguém, se você tem que admitir o seu erro, e você não faz isso, o Espírito Santo começa a atuar e a atingir ali a sua consciência, e ela vai pesando, pesando, pesando sobre você. Ele usa aqui alguns exemplos bíblicos de histórias bem conhecidas, como por exemplo de Davi. Ele escreve um salmo, agora eu esqueci aqui de anotar, mas ele escreve um salmo depois do seu pecado com Batseba. Não é o Salmo 51, mas ele escreve um salmo onde ele fala sobre isso, que os seus pecados eles ultrapassam a sua cabeça, né, a sua maldade, os seus erros. Então, pessoal, quando nós estamos agindo erradamente, no mesmo momento o Espírito Santo atua na nossa consciência e ela começa a falar de uma maneira muito forte, né? Ela grita realmente dentro de nós. Esse livro, pessoal, para mim foi um livro muito bom. Como eu disse para vocês, eu tô fazendo releitura de alguns livros e eu fiz a releitura desse livro aqui porque eu acredito que é um livro que vale muito a pena realmente e que ele é um alerta para nós. Inclusive, né, o pastor, ele fala aqui que a consciência é esse alerta, né, esse grito dentro de nós para que a gente acorde e compreenda mesmo as nossas ações e onde elas podem nos levar. Eu recomendo muito esse livro, pessoal. Ele vale muito a pena e eu acredito que esse é um assunto que a gente deve estudar realmente para que a gente possa compreender, inclusive, uma das formas do Espírito Santo falar conosco e que, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente tem entendimento, tem consciência disso, mas a gente não consegue descrever isso muito bem. E aqui o pastor Elianai, ele traz muitíssimos textos, trazendo luz sobre esse assunto da consciência e nos mostrando que ela está mais presente na Bíblia do que nós podemos imaginar.